Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos! Eu sou o professor Paulo Torres e vou estar aqui com você nesta aula maravilhosa, tá bom? Espero que você entenda tudo direitinho. Então vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 6, objeto de conhecimento é motor de combustão interna, fontes alternativas e renováveis de energia, combustíveis fósseis, aquecimento global, biocombustíveis, química verde. E o detalhamento nós temos aí entalpia de combustão, biocombustíveis. Então, vamos para a nossa aula. Sejam bem-vindos! E aqui nesta aula que nós vamos falar sobre calor, nós vamos estar falando também sobre termoquímica e principalmente entalpia. Nós teremos uma relação direta com o que vocês estão vendo aqui ao meu lado. Nós temos aqui uma imagem que mostra o efeito estufa que acontece no planeta. Então o Sol emite aqui o calor em forma de radiação até a Terra. E quando chega até a Terra, parte desse calor volta, Então você consegue ver aqui que é dissipado. Mas parte do calor ele é retido no planeta. Por causa dessa camada. E aí ocorre um efeito chamado efeito estufa. Isso ajuda a manter o calor da Terra. Porém, contudo, no entanto, o ser humano está liberando para o ambiente muito CO2, que é um dos componentes que vai bloquear esse calor de sair. E esse calor de sair, o que acontece? Quando a gente bloqueia, a temperatura do planeta aumenta e nós temos aí o aquecimento global. Tá? Então é importante você entender essa relação que nós vamos fazer, então preste bastante atenção. Então vamos dar continuidade, dê uma olhada aí. Nós vamos iniciar falando sobre entalpia. E quando nós falamos de entalpia, entalpia é a quantidade de energia que se encontra nas substâncias. Então, quando a gente fala de energia, nós estamos falando de calor. Esse calor está presente nas substâncias e que pode ser alterado mediante as reações. Então, dependendo das reações, nós podemos ter liberações, que são chamadas de reações exotérmicas, ou seja, exo, fora, nós podemos ter reações que liberem calor, e nós também podemos ter reações que são endotérmicas, tá? Então, o que acontece aqui? Essas reações endotérmicas, elas vão absorver calor. Tá? Então, é importante você entender todo esse envolvimento de calor com a entalpia. Porque nós vamos ver que o cálculo que nós vamos fazer referente à entalpia vai precisar que você entenda o que é um processo exotérmico e um processo endotérmico. Então aqui, como é que eu calculo essa entalpia? Ela é feita através da seguinte forma. Então nós temos aqui variação de entalpia, entalpia do produto e entalpia do reagente. Mas o que é isso? Quando nós temos uma reação química, nós temos os reagentes que vão reagir e vão formar os produtos. Então, vamos dizer que eu tenha A mais B produzindo C. Então, os reagentes, eles são esses caras aqui e o produto é esse cara aqui. Tá? Então, dito isso, quando eu vou calcular o ΔH, e note que sempre que aparecer aqui delta, esse delta, ele significa o final menos o início, porque é uma variação, tá? Sempre que ele aparecer é uma variação.
Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Vai ter que a variação de entalpia vai ser o quê? Entalpia do produto seria a entalpia, deixa eu colocar aqui de outra cor, só para vocês se localizarem, entalpia do C, que o C é o produto, menos, aí nós temos a entalpia do reagente. Então aqui eu vou abrir um parêntese, entalpia do A, que é o reagente, mais a entalpia do B. Então nós temos aí a equação que você iria utilizar. Ah, professor, mas esses valores eu encontro aonde? Calma, Padawan. Vamos de pouquinho em pouquinho. Então, você já entendeu que o ΔH é variação de entalpia. Você já entendeu que a entalpia do produto é o HP, não é Harry Potter. Tá? E você já entendeu que o HR é entalpia do reagente. Tá bom? Então, de posse disso, e a gente vai bem devagar aqui, porque é importante que você entenda tudo isso que eu estou falando, porque quando a gente calcular o ΔH, note que se ele der um valor, né, menor do que zero, vai ser uma coisa. Se ele der um valor maior do que zero, vai ser outra coisa. Ah, professor, eu sempre tive dúvida em relação a esse símbolo. Se você colocar os dois símbolos um do lado do outro, e passar um traço aqui e um traço aqui, você vai ver que um é 4 e o outro é 7. Essa é uma maneira de você analisar isso. Então, o 4 é menor que e o 7 é maior que. Outra maneira também de analisar isso é em relação ao lado. Está vendo que esse lado é maior? Então, quem está para a direita é maior. Tá? Quem está para a esquerda é menor. Então, nesse caso aqui, o ΔH é menor que o O, que no caso aqui é o zero, né? Então, nesse caso aqui, o ΔH é negativo, é menor do que zero. Tá? Então, é exotérmico. Já que o ΔH é maior do que zero. Então, aqui é endotérmico. Em resumo, se o valor aqui der negativo, ou seja, menos 3, vai ser exotérmico. Ele vai estar liberando o calor para o ambiente, ele está perdendo o calor para o ambiente. Já se o valor for mais 4, ele vai ser endotérmico. Tá? Então é importante você fazer essa análise, porque nós teremos vários cálculos aqui. Por enquanto, a gente só está montando. Então, como eu usei no exemplo anterior, nós temos aqui o reagente e aqui o produto. Tá? Note que a equação é ΔH, é produto menos reagente. Beleza. Então, dito isso, quem são os produtos? Os produtos é o CO2 e o H2O. Então, tá aqui, ó, entalpia do produto, eu vou somar as duas. Né? Então, nós temos aqui CO2 e H2. O que é esse H? É entalpia. Ah, professor, mas aqui eu tenho 6 CO2. É exatamente por isso que aqui está multiplicando 6 vezes a entalpia do CO2. Da mesma forma que aqui tem 6, aqui também vai ter 6. Tá? Aí, esse é só o produto. Aí agora a gente vai pro reagente. No reagente, o que a gente tem aqui? Nós temos este e este aqui. Então, a entalpia do C6H12 está aqui, ó. Só que note que o O2 ele não está lá. Por quê? Substâncias simples. A entalpia é igual a zero, tá? Então, neste caso, a entalpia vai ser igual a zero, tá? Ele só vai mudar se ele for uma forma alotrópica, que é, por exemplo, quando a gente tem o carbono grafite e o carbono diamante. São duas estruturas diferentes na natureza, tá? Duas estruturas diferentes. O que eu tenho na natureza é o carbono grafite.
Então ele vai ter na natureza porque ele forma de forma natural, ou seja, sem gastar muita energia para ter ele. Então, por ter maior quantidade, a entalpia dele é muito pequena. E aí a gente chama de entalpia zero. Já o diamante, ele é formado na natureza, mas através de longos anos. Então é muito difícil ele ser formado, por isso que a gente tem menos quantidade. Então a natureza demora anos para formar e a entalpia dele vai ser diferente. Mas não se preocupe agora, isso era só uma curiosidade para você, tá? Então é importante você entender que aqui a gente tem um reagente, aqui a gente tem um produto, e aí nós vamos colocar aqui e organizar essa estrutura, tá bom? Dito isso, nós teremos o quê? Esses valores que a gente está, essa equação que a gente está apresentando para vocês, ela vai derivar de quais valores, professor? Quando a gente fala de entalpia de formação, é exatamente isso que eu estou falando, é a entalpia que é correspondente ao quanto ele foi formado, ou seja, é a variação de calor liberado ou absorvida na formação de 1 mol de uma substância. Então, note essa equação, e aí essa equação, o que a gente vai ter? Se a gente fizer ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente, o que nós teremos? Analise a equação aqui. Esse aqui é o produto e esse aqui é o reagente. O que vai acontecer aqui é que a entalpia do produto vai ser o quê? Entalpia do produto vai ser a entalpia da água. Entalpia da água. Então, essa vai ser a entalpia do produto. Menos, quando a gente vai pro reagente, o que acontece? Substância simples. Ou seja, professor, eu não lembro o que é substância simples. Quando a gente tem um elemento no composto, tá? Elemento é igual a substância simples. Ou seja, você consegue ver apenas o H aqui. Ó. Então, é uma substância simples. Ah, mas eu tenho 2. É porque eu tenho 2 átomos, tá? Mas ele só tem um elemento. Então, isso aqui é uma substância simples. A entalpia dele é igual a 0, tá? Então, a entalpia dele vai ser igual a 0. Ah, eu também tenho um oxigênio aqui. A entalpia dele também vai ser igual a 0. Então, quando eu venho aqui na equação, essa entalpia do reagente é igual a 0. Então, note que a variação de entalpia e a entalpia do produto serão iguais. Por isso que a gente chama de entalpia de formação. Porque quando eu colocar aquele sistema para funcionar, ou seja, essa reação para funcionar, o calor que ele liberar vai ser o calor desse composto. Tá? Então, nesse caso, para a água, a entalpia de formação dela é este aqui, ó, menos 286 kJ por mol. Ele é determinado experimentalmente. Tá? Então, note que tudo isso já está tabelado. Como assim, professor, já está tabelado? Olha aqui, ó. Tudo já está tabelado. Então, se eu pego uma substância, essa substância já tem a variação de entalpia, que é a entalpia de formação. E aí a unidade que nós usamos para esse calor é chamado quilojoule, tá? Na verdade, a gente chama de joule, né? Joule. O quilo é porque é 10 vezes 3 de tamanho. É muito grande a quantidade de calor que é liberada aqui. Por mol. O que é o mol? Novamente, aqui atrás, o que a gente vai ter? Isso aqui é o mol. A gente acabou de mostrar onde você utiliza, né? Você vai utilizar aqui, ó, essa quantidade de mol, tá? Então, beleza. Aqui eu só tenho 1 mol. Então, aqui está quilojoule por mol. CO2, qual é a entalpia de formação dele? É essa aqui. H2O, qual é a entalpia de formação dele? É esse aqui. CaOH, qual é a entalpia de formação dele? É esse aqui.
Tá? Então, o objetivo aqui é você entender que esses valores estão já todos tabelados. Então, quando a gente monta, por exemplo, essa equação que eu acabei de mostrar para vocês, os valores que vocês vão substituir aqui são os valores que já são tabelados. Aí você só resolve a matemática. Calma, não se desespera. A gente já vai fazer um exemplo para mostrar isso aí, tá? Beleza. Entendido a entalpia de formação, agora nós vamos para entalpia de combustão. Então, na entalpia de combustão, o que nós temos? É o calor que é liberado numa reação de combustão. Então, note, se está pegando fogo, essa reação vai ser predominante exotérmica. Ou seja, ela vai liberar calor. Tá? Então, o ΔH dela aqui, o ΔH dela vai ser negativo, independente do valor aqui, negativo, tá? Representando que é exotérmico. Então, é o calor liberado na combustão de 1 mol de uma substância em presença de gás oxigênio. Ou seja, para eu poder queimar qualquer coisa, eu preciso de oxigênio, tá? Então, note que existem dois tipos de combustão. A combustão completa e daqui a pouco a gente vai falar da incompleta. A completa, ela vai funcionar da seguinte forma. Um composto que eu tenho carbono e hidrogênio vai pegar fogo. E aí a gente falou que precisa do oxigênio. Pegando fogo, como esse composto tem carbono, vai formar o gás carbônico. E como esse composto que a gente está botando fogo tem hidrogênio, vai formar a água. Tá? Então é muito importante você entender isso. E aí, novamente, praticando o que a gente acabou de ver, quando eu for calcular o ΔH desse composto, vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, dessa forma, o que a gente vai ter? Nós teremos a entalpia do produto, vai ser o quê? A entalpia do CO2 mais a entalpia 2 vezes da água, porque aqui eu tenho 2, menos a entalpia do CH4. Tá? Fecha parênteses, porque aqui é uma substância simples, a entalpia é igual a 0. Tá bom? Então, baseado nesses exemplos que eu dei para vocês até o momento, vamos colocar em prática e fazer um cálculo. Olhem aqui um exemplo. De posse das entalpias padrão de formação, como a gente acabou de ver, tá? Dos compostos CH4, que é o que a gente acabou de organizar agora há pouco, e a entalpia dele é menos 17,9 kJ por mol. Do CO2, a entalpia de formação é menos 94,1 e da água é menos 68,3. E aí, para a gente calcular, aqui está sendo organizado o lado do reagente, e você também pode fazer dessa forma. Então, no reagente, aqui a substância simples é igual a 0, e ele pegou o valor do CH4 e colocou aqui. Show! Então, ele calculou separado. Note aqui que foi calculado separado. Já no produto, da mesma forma, eu vou somar os dois. Foi como a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Somou o produto e subtraiu o reagente. Então, vamos por passos, né? Então, aqui, ele pegou o valor do CO2. Então, está aqui o valor do CO2, menos 94,1. Mais 2 vezes, porque aqui a gente tem, né? Aqui a gente tem o valor da água, que é 2 mols, menos 68,3. Então, não multiplicou esse 2.
Quando ele soma aqui, ó, menos com mais dá menos, e aí ele soma os dois valores e dá 230,7 negativo. Então essa é a entalpia do produto e essa é a entalpia do reagente. E aí, de posse da fórmula, o valor é colocado aqui, 230, né? Negativo aqui, e o menos 17,9. Aí menos com menos fica mais, e esses dois valores subtraem. E o resultado aqui dá menos 212,8. Note, a gente não está falando de uma combustão, está pegando fogo, então o menos tem que estar aqui, porque é uma reação exotérmica. Tá bom? Então isso vai, inclusive, ajudar você... O acento não é aqui. Então isso vai ajudar, inclusive, você no vestibular a cancelar várias alternativas. Porque se você entende que o processo exotérmico libera calor e o processo endotérmico absorve, você já sabe os sinais que cada um deve ter. Tá? Mas vamos aprofundar aí para entender o que é esse processo de combustão. Né? Nós vamos ver agora um vídeo de um carro onde a professora Risolda vai estar mostrando direitinho para a gente como é que funciona. Dê uma olhada. Olá pessoal, hoje estamos na oficina do Senai para falar com o instrutor Charles Coelho. Aí você pode estar se perguntando, o que a física tem a ver com a mecânica? Vamos lá estudar? Vem comigo! Olá pessoal, sou o Charles Coelho, instrutor de mecânica automotiva aqui do Senai Amazonas. Estou aqui para explicar um pouco sobre a parte do funcionamento do motor ciclo Otto, que transforma uma energia térmica dos gases queimados em energia mecânica para poder movimentar o veículo. Isso está no nosso dia a dia, que nós fazemos no transcorrer de uma saída de casa até o trabalho e do trabalho para casa ou para uma diversão ou um lazer. Todo o processo de funcionamento do motor começa internamente, através do funcionamento do movimento de subir e descer do pistão. Com isso, ele vai movimentar a manivela, fazendo girar o conjunto. A energia térmica é proveniente da queima dos gases de ar mais combustível, provocando uma explosão dentro da câmara de combustão, que é o ciclo Otto de funcionamento, através dos 4 tempos do motor: admissão, compressão, explosão e escape. Através do movimento de subir e descer do pistão, ocorrem os 4 tempos. Descendo, abre a válvula de admissão e entra a mistura ar-combustível. Depois, ela é comprimida, ocorre uma centelha e desce o pistão e sobe novamente, liberando os gases de escape para fora. Com o ciclo Otto, nós temos 2 motores funcionando. Um ciclo diesel e um outro com o ciclo a ignição, os motores flex, gasolina e etanol. Nesse mundo da mecânica, atualmente, nós estamos vivendo um processo de transformação, principalmente da parte ambiental, saindo de uma mecânica totalmente uma injeção direta, mecanicamente, e transformando isso em um processo eletrônico, através da injeção eletrônica de combustível. Com isso, se ganha rendimento, se poluindo menos o meio ambiente e deixando a nossa atmosfera bem mais limpa. Nesse processo, os mecânicos precisam se desenvolver mais ainda, aprendendo a parte do conhecimento mecânico, do ciclo Otto de funcionamento e os seus sistemas de alimentação, lubrificação e arrefecimento, e a parte eletrônica de sistema de injeção.
Que legal, né? Entender como é que funciona um motor a combustão, né? Mas vamos entender agora o que eu falei para vocês de combustão completa e incompleta. Dê uma olhada. Quando a combustão ela é incompleta, ela tem uma menor quantidade de oxigênio e aí produz uma menor quantidade de energia. Forma mais resíduos como monóxido de carbono, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? É o que vocês estão vendo aqui embaixo. E água, ou até às vezes fuligem, tá? Então, a fuligem, junto também com esse CO, vai formar essa fumaça preta, tudo bem? Mas vamos aqui para uma aplicação de tudo que a gente falou aqui. Sabe-se que as entalpias de formação do CO para o CO2 são, respectivamente, 110,5 negativo e menos 393,5 negativo. Determine a classificação, ou seja, se é endotérmico ou exotérmico, e o valor da variação de entalpia. Então, novamente, neste caso a gente vai ter variação de entalpia do produto menos entalpia do reagente. A variação de entalpia no produto nós temos o CO2. O CO2 é esse valor, menos 393,5 menos a entalpia do reagente, que vai ser o quê? O oxigênio é zero. Então só vou colocar o do CO, que é menos. Aí a gente tem o valor de menos 110,5. Esse menos com menos vai dar mais. E aí nós teremos menos 393,5 mais 110,5. Então você consegue ver que fazendo essa subtração a gente vai ter um valor onde o ΔH vai ser negativo, porque o maior é 393, dando um valor de 283 kJ. Então essa questão, a alternativa correta é a letra C, tá bom? Porque é um valor negativo e libera calor. Vamos para outro exemplo. Neste outro exemplo, nós temos o alumínio, é utilizado como redutor de óxidos, no processo denominado de aluminotermia, conforme mostrado a equação. Então, nós temos a equação aí. Note que tem 8 desse composto simples, então entalpia igual a zero. Aqui eu tenho 3 desse, 4 desse no produto e 9 desse que é substância simples, igual a zero. Aí observe a tabela. Ele me dá a tabela com os valores aqui de cada um deles. E segundo a equação, para obtenção do Mn, a variação de entalpia na temperatura tal é igual a... Então, nesse caso, quando você analisa aqui essa reação, no produto eu tenho 4 desse e no reagente eu tenho 4 desse. Então, eu vou ter o quê? Variação de entalpia. A entalpia do produto vai ser 4 vezes essa entalpia do produto, menos, a gente vai ter 3 vezes a entalpia do reagente, tá? Então, organizando isso aqui, a variação de entalpia vai ser 4 vezes a entalpia do produto, menos 3 vezes a entalpia do reagente. Quando você faz esse cálculo aí, nós vamos ter o quê? Nós teremos do produto a variação de entalpia, deixa eu colocar aqui. Variação de entalpia do produto 4 vezes, entalpia do reagente 3 vezes. Aí a variação de entalpia, quando você substitui esses valores, que no caso do alumínio seria 4 vezes esse valor, daria 6.000, negativo, claro,
6.071,2 menos 3 vezes o menos 1.385, que eu já vou colocar aqui o resultado para adiantar o trabalho, que vai dar 4.115,9. Só que note, esse negativo aqui, que você tem ali em cima, esse negativo que você tem aqui, não é o negativo que você tem aqui, tá? Então você tem que colocar um negativo, para que o negativo, quando sai aqui, fique positivo, o que vai subtrair com esse valor, dando um valor de letra B menos 2.515, tá? Então é só fazer esse cálculo direitinho e você vai chegar aqui na letra B, menos 2.515,3. E aí nós temos que falar um pouquinho do que é uma parte da química que fala dos combustíveis, mas esses combustíveis, eles são da natureza, são chamados biocombustíveis. São combustíveis que você consegue produzir se tiver um trato, principalmente biodiesels, né? Então, fazendo todo esse tratamento, você vai conseguir também, além de liberar o CO2, mas esse CO2 que você está liberando, ele já foi absorvido por plantas. Então, é um combustível renovável, tá bom? Então, tá aí uma ótima forma de tratar do nosso planeta, de cuidar do nosso planeta, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença e fique com Deus.